Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos no estudo do perdão, essa é a parte 4. Nós vamos falar sobre o perdão interesseiro. O que é o perdão interesseiro? É quando eu quero liberar perdão se a pessoa pedir perdão do jeito que eu considero certo. Não pediu do jeito correto. Isso é perdão interesseiro, né? Quando eu quero pedir perdão, já com a finalidade da pessoa pedir perdão para mim. Também não é a maneira correta. A mesma forma que nós temos em relação à hipocrisia de falar que nós liberamos perdão, sendo que nós queremos as coisas do nosso jeito. Então a Bíblia é bem clara: fazei tudo do jeito de Deus. O que Deus quer? Ele quer que você entenda o seguinte: o perdão e o arrependimento, ele não é algo horizontal. O que é horizontal? De homem para um homem. Ou seja, se eu pedir perdão, aquela pessoa vai pedir perdão para mim também. Então eu penso uma relação de perdão horizontal. Mas eu tenho que entender que a relação de perdão, ela é vertical. É eu com Deus. É uma coisa que assim, são duas cabeças, duas sentenças. Quem pede perdão, a sentença dele é sobre como ele está pedindo aquele perdão. E quem recebe o pedido de perdão, a sentença dele é sobre como é essa liberação de perdão. Ou seja, quem está pedindo perdão tem que se preocupar só o quê? De pedir perdão e admitir seu erro, sem justificativas. Admitir que está errado e deixar na mão de Deus. Se a pessoa não perdoou, o problema é dela, não é seu. Tem pessoas que ficam: não, você tem que pedir perdão, você tem que se perdoar, que você tem que ser cristão. Não, você vai fazer a sua parte. Se a pessoa não liberou, amém. Deixa lá a semente plantada e vai seguir a tua vida. E a pessoa que libera perdão, ela não tem que ficar: não, mas ele tem que se arrepender de forma correta, que não sei o que. Não é isso, não é você o juiz. Você tem que simplesmente liberar perdão, não por causa da pessoa. O perdão é exatamente isso. O perdão é para pessoas que não merecem perdão. Mas fala: não, o perdão é para pessoas que merecem. Não, tanto é que Cristo, quando ele morreu por nós, ele morreu sabendo que nós não o quê? Nós não merecíamos aquilo. É uma graça imerecida. É por isso que é graça. Ela é dada, porque a gente não merece. Eu não mereço a graça de Deus, mas ele me deu a graça, mesmo eu não merecendo. Aí que está o amor de Deus, que não é um amor interesseiro. Você tem que fazer alguma coisa para que Deus te ame. Não, ele vai te amar. Ah, não, mas então para eu ser salvo, eu tenho que fazer o que ele quer. Para ser salvo, você tem que praticar o bem, viver o bem, viver a Escritura. O perdão lhe é dado quando você se arrepende. Você tem uma mudança de atitude. Se você não tem essa mudança de atitude, você não recebe perdão. Entende? Então essa relação de perdão interesseiro com Deus não funciona, porque ele vê que você não está fazendo por Deus, que o Deus quer que você faça sem esperar nada, simplesmente porque ama tanto a Deus que resolve fazer a maneira de Deus. E pronto, né? Nós vemos muito bem isso no livro de Romanos. O livro de Romanos, de toda a Bíblia, se a gente for analisar, o livro de Romanos é o primeiro livro que vai falar de uma pregação para gentios. Que a Bíblia toda você vê que é um assunto de judeus. E começa a se transformar com Cristo. Tanto é que os maiores exemplos bíblicos, o centurião, né, a mulher que fala que até os homens, né, até os cachorrinhos comem os restos dos seus donos, né? E aí que começa a transformação para o gentio. E o Romanos é a primeira carta, primeiro livro que fala sobre isso, né? Então nós temos o capítulo 12, versículo 2, que começa assim: não se amoldem as estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, eu tive um caso essa semana que aconteceu o seguinte, né? Tem certas pessoas que conversam com qualquer um e acham que isso é totalmente normal. A estrutura do mundo é que você pode conversar com todo mundo, que não tem problema nenhum, né? E no caso ela conversou com um homem casado, até aí, né? E que acabou-se que a mulher do rapaz descobriu.
e começou a fazer o inferno na vida da mulher. Aí vem, ela era pedindo conselho do mundo. Ela começou o conselho do mundo, achando que pode se conversar com qualquer um, que as coisas são assim, que a gente pode se contaminar com pessoas pagãs. Né? O que é contaminar com pessoas pagãs? É assim, eu tenho isso na minha vida. Eu sou uma pessoa cristã, as pessoas sabem que eu sou uma pessoa cristã, sabe que quando eu chegar, vai ter algum momento que eu vou falar de Deus. Entendeu? Eu não entro numa casa que diz, aqui, religião e política a gente não conversa. Eu não entro. Se eu não posso falar de Deus, então o que eu estou fazendo ali? Tá entendendo? Então, assim, as pessoas, elas sabem como eu sou e se aproximam de mim sabendo como eu vou falar. Mas tem pessoas que não, que elas aceitam essa ideia do mundo que não, né, de que não vai falar sobre religião, aqui não quero papo sobre isso, aqui não sei mais o que, e a pessoa começa a viver esse mundo. Resultado, ela se envolveu, né? O desejo da carne dela foi testada, ela se envolveu naquela situação e acabou criando um problema gigante. Ao invés de se arrepender e sair daquilo, ela continuou tentando resolver a situação, porque ela estava arrependida, mas ela queria resolver como se ela, pelas forças dela, ela pudesse resolver. Ela só piorou tudo. E ficou num nível de estresse tão grande que quando ela me procurou, ela estava ao limite, né? Ao ponto de ir lá fazer uma besteira com essa família. Então eu cheguei com ela, olha, agora eu vou te dar o conselho bíblico. A Bíblia é bem clara. Eu considero assim, como é que você sabe se aquilo é de Deus para você ou não? Quando aquilo te faz bem, aquela amizade te faz bem, né? Uma amizade que não te leva para o mundo, para as coisas do mundo. Ao contrário, ela te aproxima de Deus. Então essa é uma amizade boa. O assunto, a conversa, a maneira de tratar, não são de coisas do mundo, não são interesses de homem e mulher. São interesses sobre a vida de Deus, sobre como você melhora, como você para de sofrer, como você começa a ter a mudança. Então, quando você vê que não está assim, você tem que se afastar. A Bíblia é bem clara. Tanto é que a Bíblia, aqui, Jesus não fala isso, mas Paulo, ele explica que se a mulher crente, casada com um descrente, e o crente não quer mais ficar com ela, ele fala claramente, se afasta. Não fique num relacionamento que te faz mal. Então eu tiro isso como base para até as amizades. Aquela amizade te faz mal, se afasta. Ah, mas aquela pessoa insiste em conversar, vai lá e bloqueia. Ah, ela compra outro chip, bloqueia outro chip. E resolve. Não fica nutrindo aquilo mais, aquilo ali já é passado. Ah, cria fake no Face, vai lá, bloqueia o fake e pronto. Simplesmente bloqueia. Mas não fica dando corda para a situação. Né? E é uma situação bem interessante. Quando ela pediu o conselho das pessoas do mundo, era o quê? Vai lá, bate. Vai lá, corta o cabelo da mulher. Vai lá, arrebenta o cara. Olha só o conselho do mundo. E o conselho de Deus não é isso. Violência gera violência. Então vai lá, deixa a pessoa lá e segue tua vida. Procura pessoas que te façam bem. Né? Então aqui, não se amoldem às estruturas do mundo. Antes, transforme a tua mente para as coisas de Deus. E tudo te vai bem. Se tu fizer o que Deus manda, tudo te vai bem. Tu não vai acontecer uma situação que, não, porque eu fiz isso, aconteceu coisa ruim. Tá entendendo? Não, mas porque eu estou intercedendo por fulano. O que esse fulano é? É uma pessoa de Deus? Com certeza não, porque tu está tendo retaliação das coisas que essa pessoa está fazendo. Aí você quer na marra tentar salvar o outro e começa a se prejudicar. Então procure primeiro, o que a Bíblia diz, procura primeiro se fortificar, procura primeiro você se salvar. Quando você estiver forte, você pode interceder por outro e retaliação não tem força contra ti. Enquanto você não for forte com Deus, as retaliações ou quem tu procurar ajudar vai vir forte contra ti. Né? Então não se amolde às coisas do mundo, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus. Então a pessoa que ela procura Deus, é isso que é importante agora que eu vou falar. As pessoas pensam que comunhão é só oração.
comunhão com Deus é escritura. Aqui, ó. A fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. Ou seja, como eu vou saber o que é agradável a Ele? Eu vou com o pastor, eu vou com o padre que vai dizer o que é agradável. Eu vou dizer sincero, se tu for pelo homem, você vai quebrar a cara. Você tem que saber como. A Bíblia nos ensina. Já vem aqui com Josué, né? Quando ele dá a sentença para Josué, que ele fala no capítulo 1, logo no começo. Moisés morreu, Josué começou o primeiro conselho de Deus, capítulo 1, versículo 8. Que o livro dessa lei esteja sempre em seus lábios, em outras traduções, sempre na tua boca. Essa palavra esteja sempre na tua boca. Medite nela dia e noite. A gente tem que procurar conhecimento das Escrituras todo dia, para agir de acordo com que tudo nela está escrito. Então, como eu vou saber a perfeita vontade de Deus? Estudando. Agora tem gente que está estudando, aliás, que não está estudando a Bíblia, e vai fazer do jeito dela. Resultado, vai quebrar a cara. Aí vem aquela questão que eu sempre falo, você quer ser bem-sucedido? Você quer prosperar? Aí tem gente, eu quero, o que você vai fazer? Tem, eu vou para a campanha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não faz o principal. Quer prosperar, quer ser bem-sucedido? A Bíblia diz assim, medita nela dia e noite, para agir de acordo com tudo que nela está escrito. Então, desse modo, você será bem-sucedido em seus empreendimentos e sempre terá sucesso. Tu só será próspero quando meditar nas Escrituras de noite e fazer o que está escrito. É simples. Não existe outro meio, não existe outra fórmula mágica, não existe envelope que tu tem que entregar na igreja. É uma transformação da tua mente, entender que tu tem que praticar o que está escrito. Para tu entender o que está escrito, tu mesmo tem que estudar as Escrituras. Ele não falou, procura alguém para te ensinar as Escrituras. Não, ele falou, medita nela. Tu tem que chegar e meditar na palavra. Então, o convívio com a palavra, com a Escritura, ela tem que ser diária. Se você não tiver esse convívio com as Escrituras, você vai começar a fazer coisas erradas. Então, a Bíblia fala que a palavra é Jesus. Então, você conectar com as Escrituras é conectar direto com Jesus. Então, para você obedecer a Deus, através do perdão, através do arrependimento, através da relação vertical perante Deus, é quando você lê o conselho. É que nem Deus é um bom pai. Ele dá um manual para você sobreviver nessa terra. Você, como bom filho, você só tem que estudar o manual e praticar o que o pai te ensina. E testa, põe a prova. Quero ver se não vai ser próspero, se as coisas não vão mudar, se tu não vai alcançar paz. Pode ter certeza, toda vez que tu não está em paz, que tu não está em conflito, é porque tu está se afastando de Deus. E é aquilo que eu sempre digo. Deus nunca se afasta da gente, somos nós que nos afastamos de Deus. Se aproxime de Deus, que Ele vai estar de braços abertos para te receber. Então, graça e paz, espero que vocês tenham gostado dessa quarta parte do nosso estudo sobre o perdão. E voltarei aqui novamente daqui a 3 dias lançando mais um vídeo. Amém?